Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 25º episódio com o tema O peso de renunciar a um sonho. E eu gostaria de começar perguntando a vocês: você já precisou abrir mão de algum sonho, de algo que era muito importante para você? E antes da gente aprofundar o nosso tema de hoje, eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Eu quero pedir a você, se ainda não segue o canal, que você siga o canal, que curta o vídeo, que comente, que compartilhe, porque isso aí vai dar maior visibilidade ao canal e vai contribuir para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo que eu acredito que acrescente muito na vida de muitas pessoas. E eu, inclusive, quero aproveitar para agradecer o retorno que eu tenho recebido de algumas pessoas, né? A cada episódio, né? Comentando, dizendo, né? Mandando mensagem, falando da importância que o episódio teve para você, da contribuição que teve para a sua vida, das reflexões que te fizeram fazer, né? A partir do tema compartilhado. Então, é justamente esse tipo de coisa que alimenta para que a gente fique dando continuidade, né? Para que o canal continue vivo. Então, eu agradeço imensamente esse retorno que eu tenho recebido de vocês, porque para mim faz muita diferença. E aí eu quero retornar à pergunta, né, de inicial que eu fiz, se para você, se você já precisou renunciar a alguma coisa, um sonho que tinha muita importância, tinha muito valor na sua vida, né? Então, particularmente, eu precisei já fazer esse tipo de renúncia. Eu acredito que vocês, em algum momento da vida, já tiveram que fazer também, porque a vida de adulto é isso, né? A gente precisa se adaptar muito à nossa realidade, à realidade do momento, à realidade da situação, e que por vezes a gente precisa deixar um pouco de lado aquilo que a gente gostaria muito de fazer, né? Aquele projeto que a gente gostaria de iniciar, aquele sonho que a gente gostaria de realizar. E aí, diante da situação, das circunstâncias que a gente se encontra, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E quando eu digo abrir mão, renunciar, aqui eu trago realmente o peso, sabe? De renunciar ao que é importante para a gente. Não é qualquer sonho pequeno, não é qualquer coisa, não é coisa simples, não é uma relação que é tóxica, mas você gosta da pessoa e você precisa abrir mão daquilo. Não. É algo que te faz bem, é algo que você deseja. É nesse sentido. Algo que é positivo para a sua vida, mas que mesmo assim você precisa renunciar. Você já precisou fazer isso? Então, aqui, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é um sonho que eu precisei abrir mão lá atrás, sabe? E que para mim tinha muito significado na época, que eu acredito que até hoje ainda tem dentro de mim uma certa importância, sabe? Que foi um curso de DJ que eu fiz na Metrópole e foi no mesmo período eu estava fazendo faculdade, né? Eu sou formado em matemática, licenciatura em matemática, sou professor, mas diante das circunstâncias que eu me encontrava na época, eu precisei tomar uma decisão, né? Eu precisei fazer uma escolha. E querendo ou não, a gente quando chega na vida adulta, a gente muitas vezes a gente precisa deixar o lado racional falar mais alto do que o nosso emocional. Então, para aquele momento, para a realidade, o que eu precisava era de um meio de me sustentar, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava de uma renda, né, para sustentar a casa, coisa e tal, ajudar a minha mãe com isso. Então, naquele momento, o ideal foi que eu renunciasse, né, a esse sonho para que eu pudesse focar na parte de licenciatura e ter um meio de sobrevivência, porque a realidade e a necessidade da época era essa, né? Então, eu precisei abrir mão, né, do sonho de ser DJ na época, né, que eu fiz curso. E eu tenho todo o material guardado até hoje, é uma coisa que eu realmente não consegui me desfazer, porque a música ela tem um significado, ela tem uma importância muito grande para mim, sabe? Eu tenho comigo até hoje que eu ainda desejo trabalhar de alguma forma com música. Não necessariamente que seja uma espécie de uma profissão ou algo assim do tipo, que possa vir a se tornar também, não sei, mas até como um hobby, sabe? Eu não tenho
uma voz muito bacana para cantar, né? Então, por isso que eu optei pela questão de DJ. E também existe outras formas de se trabalhar com música que não necessariamente cantando, né? Que eu pensei nessa parte de produção musical, coisa e tal. Eu acredito que eu conseguiria, né, se eu tivesse as ferramentas disponíveis, os cursos necessários, porque você precisa estudar, você precisa se capacitar, né? Então ali foi um primeiro passo que eu precisei recuar, mas que eu já almejava outros passos à frente, sabe? Já tracei uma trajetória que eu desejava percorrer até chegar ao nível de produção, né? Então aprender a tocar instrumentos, fazer cursos de produção musical para poder criar música. Então, era muito nesse sentido, sabe, que eu estava planejando, né? Por diversos fatores não foi possível, mas eu queria muito nesse sentido porque eu acredito que eu tenho muita bagagem, muita história bacana que se eu colocasse músicas para mim teria, sabe, um significado muito grande, muito importante. Então ali era um primeiro passo para isso, mas eu precisei renunciar, a realidade foi essa para a época, sabe? Não foi fácil, mas foi necessário. Não me arrependo, sabe? Porque diante da situação, da realidade que eu me encontrava, era a coisa certa a se fazer. Mas eu tenho essa chama dentro de mim, que em algum momento eu vou conseguir ainda voltar a ter contato com a música, sabe? Porque a música ela tem um poder muito grande dentro de mim de me reconectar comigo, de me levar para outra dimensão, de várias coisas positivas, sabe? Eu acho que ela consegue me tirar me desconectar do mundo real e me levar para um mundo de possibilidades, sabe? Muito bacana, muito leve. Me traz essa leveza, inclusive para os dias difíceis. Então, é, eu, por exemplo, só faço a grande maioria das minhas coisas com música, porque ela traz essa leveza para mim, inclusive faxina. Então, realmente a música ela tem um significado muito importante para mim, sabe? E eu tenho os instrumentos guardados em casa até hoje, alguma coisa dentro de mim diz lá tá vivo, sabe? Acho que é mais nesse sentido, não consegui realmente me desfazer da minha mesa DJ, do meu fone, dos meus materiais. Tá tudo lá guardado no interior, na casa da minha mãe ainda. Então, sempre que eu tô de recesso, de férias, é uma oportunidade que eu tenho de voltar a brincar com aquilo, sabe? Então é muito bacana. E a nossa vida de adulto é isso, né? A gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente precisa é, ser realista em algumas situações. Né? Existe uma pressão externa, uma necessidade financeira, existe, às vezes, no caso de pessoas que casam ou de mulheres que engravidam, que precisam mudar suas prioridades, né? Eu acho que principalmente mães, e as mães solos principalmente, sabe? Eu acho que elas renunciam muito de si em prol dos seus filhos. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque não é a minha realidade, mas eu consigo perceber isso nas mulheres, na nossa sociedade, sabe? Que elas fazem muito isso, elas renunciam muito de si por questões dos seus filhos, né? E aí, muitas vezes, até os próprios sonhos delas, elas abrem mão, porque agora elas têm uma outra prioridade na sua vida, né? Mas que não é fácil você precisar abrir mão de algo que é importante para você, algo que para você tem significado, você tem importância, você tem sentimento naquilo que você almejava, que você sonhava, sabe? E aí você vai adaptando a sua vida, né, às questões das necessidades da vida adulta, a sua realidade financeira, sua realidade momentânea, naquela situação que você está vivenciando, né? Então a gente vai abrindo mão, infelizmente, de muita coisa que é importante para a gente por conta de situações externas, né? Coisas que nós não controlamos ao longo da vida, né? Coisas que
a vida, situações que a vida nos impõe que a gente vai precisando se adaptar àquela realidade, né? Mas que esses sonhos eles continuam vivos dentro da gente, né? Essa chama ela continua acesa de alguma forma. E aí a gente precisa ir justamente trabalhando tudo isso para que a gente possa ver as possibilidades, né? Do que tem acontecido, das situações, se é só uma situação de dar um passo para trás e lá na frente você retomar o projeto, esse seu sonho. Então, tudo isso são coisas que a gente vai analisando caso a caso, né? A nossa realidade, a nossa situação. Então, o que é possível fazer, o que é necessário ser feito. Então, muitas vezes a gente precisa e adaptando a nossa vida a todas essas situações que acontecem. E aí eu gostaria de perguntar, como é que você fica, né? Como é que você está? Como é que você se sente diante dessas renúncias? Então, quando você precisa tomar uma decisão como essa de abrir mão, como é que isso fica aí dentro de você? Como é que você encara essa decisão? Como é que você encara essa nova realidade? Como é que você se enxerga diante daquela situação? Porque eu não sei vocês, mas para mim, é, nessa situação ou em algumas outras situações, ficou o sentimento de fracasso, sabe? E aí eu precisei lidar com essa frustração, eu precisei lidar com esse sentimento que ficou dentro de mim de fracasso e entender que dar um passo para trás, renunciar a uma coisa, não é um fracasso, né? Muitas vezes até é um sinônimo, né, de força, sabe? De coragem, porque da mesma forma que a gente precisa ter muita força, muita coragem para iniciar um projeto, para botar um sonho para frente, a gente também precisa de força e coragem para abrir mão dele, porque não é fácil, mas você precisa entender que se você tomou essa decisão, você foi corajoso, você foi forte, você foi racional. Normalmente, eu acho que essas decisões elas são muito pautadas na racionalidade. Então, você demonstrou que você tinha essa força necessária dentro de si para poder renunciar àquilo, né? E aí a gente vai lidando com todas essas emoções que ficam dentro de nós, como a gente se encontra diante daquela situação e ser honesto, transparente, eu acho que é sempre o melhor passo a se seguir de como você verdadeiramente se sentiu naquela situação. Porque eu acho que muitas vezes uma coisa é o que a gente diz às pessoas e outra coisa é o que a gente verdadeiramente sente, sabe? Então, quando você para conversar consigo, para fazer essas reflexões, essas análises, né, de olhar para dentro, o que é que você realmente sente? O que é que você sentiu diante daquelas situações? Não o que você disse às pessoas, mas o que você disse para você. Porque eu sempre volto aqui àquele ponto que vez ou outra eu toco em algum episódio que para as pessoas às vezes a gente precisa omitir algumas coisas. E tá tudo bem com isso. Às vezes é uma forma de autopreservação, de autocuidado, né? A gente fazer isso. Mas para você mesmo, você tem que ser muito honesto, muito transparente. Você não pode omitir de si próprio, mentir para si próprio sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que mexeu com você, sobre aquilo que é importante para você. Então, para você, né, quando você está sozinho, quando você deita a sua cabeça no travesseiro e faz essas reflexões da sua vida, do seu dia, né, você faz suas orações. Então, como foi que você verdadeiramente se sentiu diante daquelas situações? Isso é algo que você ainda precisa trabalhar dentro de você? Isso é algo mal curado? Isso é algo que você ainda sente alguma dor por ter aberto mão, né? Você tem algum ressentimento, alguma tristeza. Então, se for, é uma oportunidade de você
trabalhar esses sentimentos, trabalhar isso que você está sentindo aí e ir curando essas feridas, né? Entender que você foi forte, né? Se você tomou a decisão correta. Então, você precisa ter esse olhar de compaixão consigo mesmo também, né? Isso me lembra até um projeto, né, muito importante que eu almejava para esse ano, né? Que eu almejo, né? Acho que eu não abri mão 100%. E aí eu fui analisando, né, as situações que eu tinha, a realidade que eu me encontrava naquela época, né? Então fui colocando os pesos na balança, como diz a história, e eu vi que naquele momento era necessário que eu recuasse, sabe? Que eu desse um passo para trás para que lá na frente eu pudesse dar dois ou mais para frente, né? Mas eu precisei recuar um pouco para que lá na frente eu conseguisse avançar sem precisar dar essa pausa, sem precisar voltar atrás. Mas não foi fácil, sabe? Eu estava muito animado com o projeto. Eu disse, cara, eu preciso entender que a minha realidade de hoje, nesse momento da minha vida, não é esse, sabe? E aí eu precisei dar esse passo para trás e hoje, né, meses depois, eu consigo analisar aquela situação, refletir que eu tomei a decisão correta, sabe? Que foi o sensato eu deixar o meu lado racional falar mais alto. Então, que bom que eu fiz isso, porque aí eu não criei problemas para minha vida, eu não gerei uma bola de neve na minha vida que isso poderia ter se tornado, né? Então, às vezes na vida, não é nem a gente renunciar 100%, é a gente dar aquele passo para trás para que lá na frente a gente possa avançar. E eu tenho perfeitamente isso dentro de mim, que foi esse tipo de situação naquele momento que aconteceu. Eu dei um passo para trás, porque lá na frente eu vou sim dar esses passos tão necessários para a minha vida e tão importantes, que têm significado, é um sonho, né? E que eu sei que na hora certa eu vou conseguir realizá-los. E aqui eu trago também a importância de você ter autocompaixão, sabe? Você ter autoaceitação consigo mesmo. Aceitação da situação que você se encontrava na época, aceitação da situação que você se encontra no momento, e essa autocompaixão, porque você precisa acolher esses seus sentimentos, né? Se são sentimentos negativos, de frustração, de medo, de insegurança, você precisa ter essa autocompaixão consigo. E se for aquele sentimento de eu só tô recuando um pouco, eu só tô dando um passo para trás, porque lá na frente eu sei que eu vou poder avançar. Então, esse sentimento de autoaceitação, de que a sua realidade nesse momento é essa, mas que lá na frente pode ser outra, né? Então, acolha essas suas emoções, acolha esses seus sentimentos, se acolha, se abrace, sabe? Não se cobre tanto, não seja tão autocrítico com você mesmo, porque você precisa ser resiliente consigo. Muitas vezes a gente é tão resiliente com as pessoas ao nosso redor, né? Com os nossos amigos, com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, e a gente esquece de ser com a gente mesmo. Então tá tudo bem, né? Você ter renunciado lá atrás, você ter aberto mão. Sei que às vezes ainda pode incomodar um pouco, pode doer um pouquinho. Então cuide dessa ferida, né? E se acolha, né? Você nem tudo tá ao seu controle, nem tudo tá sobre as suas mãos, esse poder de decisão, né? Então, às vezes a gente precisa deixar o lado racional falar, sabe? E eu acho que esse episódio é muito sobre isso. É quando a gente deixa o nosso lado racional se sobressair ao nosso lado emocional, sabe? É quando a gente precisa tomar decisões difíceis. Porque de verdade, do fundo do coração, eu sei que não é uma decisão fácil. Eu sei que para você que renunciou não foi fácil, sabe? E que às vezes ainda hoje isso reflete na sua vida. Mas tenha autocompaixão, tenha resiliência consigo, sabe?
é uma oportunidade também de você pensar nos caminhos alternativos, sabe? Quais são as outras possibilidades que eu tenho para a minha vida hoje? Ou quais eram as outras possibilidades que eu tinha na minha vida na época? Então, é sobre isso, é sobre pensar nos outros caminhos que podemos seguir, nas outras rotas que podemos percorrer, sabe? Nas outras decisões que podemos tomar. E a vida, ela não é uma constância, né? Ela não é uma linha reta. A gente vai percorrer muitas estradas curvilíneas que às vezes até a gente lá na frente vai seguir uma rota que vai nos levar a uma estrada que a gente já percorreu antes, sabe? Que a gente vai conseguir chegar naquele lugar que a gente gostaria por meio de uma outra rota e não pela rota que a gente gostaria de ter tomado, porque a vida é isso, a vida ela é essa inconstância, sabe? Então eu vou percorrendo e vou chegar onde eu desejo. Talvez eu não chegue onde eu deseje utilizando o caminho que eu gostaria, mas às vezes uma outra rota, porque eu precisei tomar uma outra decisão, percorrer um outro caminho, também vai me levar até lá. Então, às vezes é só uma questão de tempo, sabe? Que não era naquela época o seu tempo, o seu momento, mas que talvez lá na frente possa ser. Então continue acreditando, continue desejando, continue sonhando, que eu acho que é muito isso. A gente quando se torna adulto, nossa vida ela se torna tão pautada na realidade, tão pautada na necessidade do momento, daquela situação, que a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade de sonhar mesmo, sabe? A gente está sempre ali no racional, 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 e esquece de colocar muitas vezes nos nossos projetos uma dosezinha de fé, sabe? De esperança, de acreditar, sabe? De desejar, de sonhar, sabe? A gente pode sonhar ainda, né? Estamos vivos. Então, essas possibilidades, elas ainda são reais, elas ainda existem para nós. Então, a gente pode sim, sabe? É, fazer tudo isso. E a gente pode entender que algumas dessas renúncias também, elas são momentâneas. Nem toda renúncia que a gente precisou fazer, ela é definitiva na nossa vida. Muitas vezes é só realmente aquele passo que a gente precisou dar para trás, para lá na frente a gente avançar. Então tem essa dose de fé e de esperança dentro de você, de que é possível, de que os sonhos são reais, os sonhos estão vivos, porque eles estão aqui no nosso coração, sabe? Eles estão dentro de nós. Então, essa chama da fé, da esperança nos nossos sonhos, elas não podem morrer. A gente não pode deixar morrer, porque isso é uma coisa que ninguém vai fazer por nós. Isso é uma coisa que cabe a nós mesmos fazer, sabe? Manter essa fé, manter essa esperança de que os sonhos vão se concretizar, de que os sonhos vão acontecer, que você tem essa capacidade, que você tomou as decisões que eram necessárias e que elas te fizeram percorrer outras rotas, mas que sua linha de chegada, né, o seu sonho, ele continua lá e que você pode percorrer outras rotas, mas ainda assim pode chegar lá, sabe? Então acredite, confie, tenha fé, tenha esperança dentro de você, sabe? Lance essas energias positivas para o universo, né? Nas suas orações, converse com Deus da importância que esses sonhos têm dentro de você. É muito sobre acreditar, sabe? Sempre que for necessário renunciar, a gente vai renunciar, porque nós somos seres racionais, né? Nós somos adultos, nós precisamos tomar decisões que nem sempre são fáceis, mas que esses sonhos eles continuam sim vivos dentro da gente. E é isso que eu gostaria de dizer, sabe? Acredite, seja resiliente com você, bote fé, muita fé nos seus sonhos, porque você tem capacidade sim de alcançar cada um deles.
Então, espero que esse episódio de hoje tenha feito muito sentido para você, que essa jornada de autorreflexão, de autoconhecimento tenha sido muito positiva na sua vida. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia. Então, quero pedir que se você ainda não segue o canal, que você siga o canal, que curta, comente, compartilhe, que mande para outras pessoas. Então, muito obrigado pela sua companhia. Abraços e até a próxima.